Eu tenho uma pergunta bem interessante aí, Mauri. Eu atendo hoje muitos filhos que os pais estão desesperados. Geralmente a família me procura que o filho está apostando. Eu sei que no Brasil hoje é ilegal, né? Apostas para menores de 18 anos, eu sei isso, mas uma coisa muito importante que eu quero saber é o seguinte: existe como os pais, de alguma forma, legalmente impedir que um filho maior de idade aposte ou não tem? Eu sei que menor Uhum, de idade tem, né? Mas como que funciona isso quando é menor e quando é maior de idade? O que que os pais uhum. podem fazer? Sendo bem direto, se a pessoa for maior de idade, os pais não podem impedir, né? Entretanto, existem algumas ferramentas, a depender do caso, né? E tem que analisar o caso a caso, para que haja uma interdição desse maior de idade, para que os pais passem a responder civilmente pela vida daquela pessoa. Então, é possível, aí você teria que ingressar com uma ação judicial, demonstrar que aquela pessoa ela está incapacitada civilmente de exercer a vida civil, de fazer contratos, de administrar uma conta bancária, por exemplo, administrar um cartão de crédito, que esse é a principal situação de perigo aí para as pessoas, né? É a questão do endividamento também. Então você consegue, através de uma ação judicial, interditar aquela pessoa e ficar responsável por ela, pelos atos da vida civil daquela pessoa. Então, maiores de 18 anos, logicamente, vai precisar ali de um laudo também, demonstrar que aquela pessoa não está em condições de exercer a vida civil, de ter essa capacidade civil de fazer contratos, fazer negócios jurídicos, né, digamos assim. Então, os pais conseguem interditar esse filho maior de idade, mas isso somente é possível através de uma ação judicial. Então você precisa entrar, contratar um advogado, entrar com o processo na justiça para poder fazer esse procedimento. Então, para filhos maiores de idade, esse é o caminho, né? O caminho legal ali, digamos assim, para E que você esse trâmite é consiga. muito difícil ou não? De modo geral, assim, é muito complicado essa interdição? Olha, assim, eu não consigo dizer se é fácil ou é complicado, porque depende muito do caso a caso, né? Uhum. Logicamente que existe uma urgência nesse tipo de situação, então dá até para pedir uma liminar no processo, demonstrando que aquela pessoa está incapacitada, juntar um laudo, juntar a questão do endividamento da pessoa. Então, tudo isso gera uma situação de urgência. O juiz, já no início do processo, pode dar uma liminar, que é uma decisão urgente no início do processo, já antecipando o que pode acontecer lá no final da ação, que seria essa interdição. Então, é possível você pedir uma liminar. Via de regra, isso sai rápido, tá? Via de regra, sai rápido. Só que vai depender aí também da comarca onde a pessoa mora, do estado, enfim, tudo isso depende. Mas, para você já entrar com esse pedido liminar, isso, via de regra, aí não é para demorar muito. Tá? Então, você já consegue ter um resultado ali já quase que imediato, digamos assim, para você já bloquear, de repente, as contas daquela pessoa, você ter acesso àquelas contas, entende? Por exemplo, imagine que essa pessoa trabalha, recebe um valor mensal ali, a pessoa que vai ser responsável por isso vai poder gerir aquele salário, vai ter acesso à conta, vai poder, não vai, aquela pessoa não vai mais ter condições de fazer um empréstimo, de solicitar um cartão de crédito, entende? Então isso é extremamente importante caso a pessoa chegue nesse extremo assim de não conseguir mais controlar a sua vida financeira, controlar a sua vida civil ali, você, os pais ou alguma outra pessoa pode interditar esse apostador, essa pessoa que está viciada. Então, isso daí é possível Muito fazer. Muito interessante, porque geralmente quando uma pessoa tem um jogo patológico, quando ela tá viciada, ela é compulsiva e ela perde completamente Uhum, o controle, aposta tudo que exato. tem, não consegue ter nenhum tipo de controle financeiro. Muito legal. Uhum, Então, pai, mãe, papai e mamãe que está assistindo aqui a nossa live, tá aí uma alternativa. Eu sei que muitas vezes a família adoece junto, né? Então é muito triste porque vê todo o dinheiro indo embora e vê dívidas atrás de dívidas. Isso só falando de dívidas legais, sem falar de agiota, né? Mas eu quero uhum. Até incrementar. assim, já não te interrompendo, Léo, mas às vezes muitas pessoas acabam não buscando a justiça porque tem uma visão de que, porque a justiça demora, porque é enrolado, é burocrático, assim, a justiça está aí para isso, né? Se você não buscar a justiça, de repente, para você interditar o teu filho, para você conseguir fazer Sim. tomar alguma medida, né? Você basicamente não vai ter nada para fazer daí. Porque se você não buscar a justiça, você não vai ter outros mecanismos de segurar aquela pessoa legalmente falando. Entende? Então, a justiça está aí para isso, né? Às vezes muitas pessoas têm essa visão de que a justiça demora, porque é muito burocrático contratar advogado e tal, mas assim,
Vai depender também do profissional que você for contratar, né? Logicamente que eu falo aqui por nós, a gente sempre busca dar a maior agilidade possível aqui nos nossos casos. Tem situações que não dependem, logicamente, de nós, né? Porque depende daí de juiz, de fórum e tudo mais. Mas assim, a justiça está aí para isso. Então, as pessoas, né, precisam confiar um pouco na justiça aí para que as coisas realmente acabem acontecendo, né? Sim, muito bem, muito, muito, muito bom. Tem que procurar, pessoal. Por isso que a justiça está aí, tem os meios legais e é Exatamente. importante. Eu vou estender um pouquinho a pergunta, porque além de pais que têm filhos viciados, não sabem o que fazer, não sabem como interditar, eu sempre instruo, falo para a família, ó, cuida do dinheiro do paciente, porque o paciente compulsivo vai apostar tudo que tem, mas tem o outro lado da situação também, que é esposo ou esposa. Quando a esposa está lá com o marido completamente viciado em apostas, hoje eu vejo no meu consultório inúmeros divórcios acontecendo, famílias destruídas, e a esposa ou o esposo não sabe o que fazer quando o companheiro está viciado em apostas. Tem como fazer uma interdição para o parceiro? Como que funciona isso? Tem sim. É possível fazer, aplique-se da mesma forma que seria para um filho, entretanto, você na condição ali de marido, né, enfim, de esposa, você pode propor essa ação. Você vai ter que demonstrar, logicamente, que você está em condições de Sim. gerir o patrimônio daquela pessoa, de cuidar da vida financeira daquela pessoa. Então, isso também é um dos requisitos desse processo. Você vai ter que demonstrar que você está capacitado, que você tem condições de fazer esse trabalho, digamos assim, pela pessoa, sabe? Então é possível fazer isso sim, seja marido, enfim, esposa, é possível. Da mesma forma que seria você fazer com um filho teu, né? Muito bom. Então, aí, ó, para as mamães e para os papais, tá aqui a resposta: como fazer uma interdição de um filho. E para as esposas aí que estão sofrendo, para os esposos que tá com o parceiro completamente viciado em apostas, existe uma saída. A justiça tá aí para isso. Conselho você dá para uma família, a família tem alguém que está viciado em apostas. Que conselho que você dá aí, pessoal? Então, assim, juridicamente falando, na situação da família, o ideal seria tentar promover aí uma interdição dessa pessoa, né? Seria o caminho legal, existe base jurídica para isso, existe fundamento, você conseguir interditar aí o teu filho, teu marido, tua esposa, enfim, para que realmente você consiga fazer com que essa pessoa pare de se endividar, pare de criar aí, fazer contratos que eventualmente não vai conseguir pagar, perder o patrimônio, que às vezes a pessoa levou anos para construir, né? Você vai lá e acaba perdendo tudo em aposta. Então, não espere chegar numa situação dessa do teu filho, do teu marido, tá vendendo casa, vendendo carro, se entrando aí em dívida surreal que você não vai conseguir pagar para você tomar uma atitude. Então, a justiça, igual eu falei anteriormente, está aí para isso. Existem mecanismos que você consegue fazer com que pelo menos essa pessoa não entre em mais dívidas, né? Não prejudique o patrimônio que você trabalhou tanto, suou tanto para ganhar. Então, existem essas ferramentas de interdição, você conseguir aí gerir o patrimônio dessa pessoa até que ela saia dessa condição de viciado em apostas. Então, o recado, assim, juridicamente falando, que a gente dá, que não espere, né? Não tenha medo de entrar com o processo, a justiça está aí para isso, contrate um advogado de tua confiança, alguém que possa aí estar levando esse caso para a justiça, para que você consiga aí ajudar teu familiar, o teu esposo, o teu filho, enfim, quem aí está passando por esse momento de dificuldade aí, que seria esse vício em aposta, né, Léo?